Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça e Segurança Pública e fica fortalecida a aliança do PT com o STF. O Supremo se reafirma como ator político. Os interesses do STF junto ao Ministério da Justiça vão continuar sendo atendidos. Essa união PT-STF está estabelecida e, se desandar, imagino, não vai ser agora. Ricardo Lewandowski não tem filiação partidária, mas tem posições político-partidárias muito claras e muito atrasadas. Ele sempre foi ligado a Lula, que o indicou para o Supremo em 2006. E o Lewandowski foi o ministro do STF mais fiel aos seus padrinhos petistas. Nos 17 anos de Supremo, Lewandowski, na grande maioria das vezes, votou a favor das pautas defendidas pelo PT, por partidos socialistas e comunistas. No julgamento do Mensalão, o Ricardo Lewandowski votou pela absolvição do ex-ministro José Dirceu e dos deputados petistas José Genuíno e João Paulo Cunha. Num trecho do voto, o Lewandowski chegou a dizer que o Ministério Público Federal sequer conseguiu comprovar o esquema de compra de votos no Congresso. E foi rebatido por outros ministros, entre eles o Gilmar Mendes, que disse o seguinte ao Lewandowski: Vossa Excelência condena alguns deputados por corrupção passiva, entendendo que houve repasses de recursos para algum ato, provavelmente de apoio político. Também, em seu voto, condena Delúbio Soares como corruptor ativo. Não está havendo contradição? Teve discussão também com o ministro Joaquim Barbosa. O Lewandowski perguntou o seguinte durante o julgamento do Mensalão: Nós estamos com pressa de quê? Nós queremos fazer justiça. E o Barbosa respondeu o seguinte: nós queremos fazer nosso trabalho e não chicana, ministro. O Lewandowski acabou perdendo, né? Os petistas que ele defendia foram condenados. E o futuro ministro da Justiça continuou reclamando do modo como o STF se paralisou para julgar o Mensalão e de penas aplicadas que ele considerou exageradas. Disse que a imprensa acuou o Supremo e que todo mundo votou com a faca no pescoço. Em 2012, o Lewandowski foi o relator do julgamento sobre as cotas raciais em universidades públicas e votou a favor dessa política. Em 2015, o Lewandowski lançou a famigerada audiência de custódia, na qual a maioria dos detidos pela polícia é liberada pela justiça. Essa é uma audiência pró-bandido e contra a polícia, contra as forças de segurança. Ele também é a favor do juiz de garantias, que pode criar uma nova instância na justiça. O Ricardo Lewandowski também defende a decisão monocrática de ministros do Supremo. O ministro decide sozinho. Em 2016, quando era presidente do STF, o Lewandowski fatiou o processo de impeachment da Dilma Rousseff, rasgando a Constituição. Na questão da prisão após condenação em segunda instância, que o STF analisou 5 vezes entre 2016 e 2019, o Lewandowski sempre votou contrariamente. Ele considerou que é ilegal a execução de penas antes que todos os recursos sejam examinados pela Justiça. Um absurdo total. Em 2018, ele apoiou a liberdade para todas as mulheres grávidas e mães com filhos de até 12 anos de idade que não tenham cometido crimes considerados graves. A mulher do ex-governador corrupto Sérgio Cabral se livrou da cadeia graças a isso. Em 2019, o Lewandowski também não viu problema nenhum na chamada Vaza Jato, que expôs supostas mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato. Essas mensagens foram obtidas por hackers, de forma ilegal, portanto, e nunca foram periciadas. Mas o Lewandowski disse que elas podiam evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação. Lewandowski também sempre foi um crítico do voto impresso auditável, que ele dizia que colocaria em risco o sigilo do voto. Em 2020, numa entrevista a um jornal espanhol, o Lewandowski disse que o combate à corrupção no Brasil sempre foi um mote para permitir retrocessos.
E aí, nessa entrevista, ele disse que havia males maiores do que a corrupção no Brasil e soltou aquela conversinha de má distribuição de renda, exclusão social. O Lewandowski foi no Supremo um dos maiores críticos da Lava Jato, que para ele teve operações seletivas que não foram democráticas. Diz que a Lava Jato teve desmandos, fragilizou os direitos e as garantias do cidadão em juízo dentro de um contexto politicamente matizado. Chegou a comparar o Lula, na época da condução coercitiva do petista, a um animal levado ao matadouro. E nessa entrevista para o El País, ele ainda teve a cara de pau de defender aquela tese do STF de que os delatados precisam necessariamente falar por último. Lembram disso? Só que essa é uma norma inexistente, não está em lugar nenhum. Aí, claro, que o futuro ministro da Justiça foi a favor da anulação de todas as condenações do Lula. Em 2020, o Lewandowski votou a favor da manutenção do inquérito das fake news, que vai completar 5 anos agora em março. Disse que a corte deve zelar com responsabilidade pela segurança de seus integrantes, como se esse inquérito tivesse alguma coisa a ver com isso. Portanto, ele apoia toda a perseguição a um determinado grupo político, apoia as ilegalidades, arbitrariedades e os abusos desse inquérito do fim do mundo e de tudo que está ligado a ele. Em 2020 e 2021, durante o período de Covid, o Lewandowski resolveu assumir papel de executivo, tomando decisões sobre vacinação que não deveriam ser de um ministro do Supremo. Em 2021, Lewandowski apoiou a prisão ilegal, inconstitucional, do então deputado federal Daniel Silveira. Em 2022, o voto do futuro ministro da Justiça foi pela condenação do Daniel. Depois do 8 de janeiro, o Lewandowski votou a favor do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Esse afastamento foi usado, como o próprio Alexandre de Moraes admitiu em entrevista recente, como um aviso a outros governadores para evitar que eles se envolvessem em movimentos golpistas. Já de saída do STF em março de 2023, o Lewandowski ajudou o Lula a aparelhar de novo as empresas estatais, permitindo a indicação de políticos para essas empresas. A lei das estatais, que o Lewandowski atacou, foi aprovada no governo Temer para diminuir o risco de essas empresas serem usadas politicamente, como cabide de emprego e até se envolverem em casos de corrupção. Aí o Ricardo Lewandowski saiu do STF e passou a trabalhar como advogado da JBS, empresa de gente fina, elegante e sincera, ligada a Lula, envolvida na Lava Jato, toda enrolada na justiça. O Lewandowski também assumiu a presidência do Tribunal do Mercosul e foi chamado para chefiar o tal Observatório da Democracia, criado na Advocacia Geral da União, como peça de propaganda do Lula. Então, esse é o Brasil. O ministro do STF, todo errado, se aposenta, vira advogado de empresa investigada no Supremo, depois vira ministro da Justiça. E, em fevereiro, o antigo ministro da Justiça, Flávio Dino, vai virar ministro do Supremo. E, para encerrar, a gente não pode esquecer que o Lewandowski foi substituído no Supremo Tribunal Federal pelo advogado pessoal do Lula, Cristiano Zanin. E segue o baile.